Fala pessoal, bora para mais um conteúdo aqui do RH Summit Live Show. E agora a gente vai falar um pouco do impacto da inteligência artificial nas lideranças e no RH. Nos últimos tempos a gente tem falado bastante sobre esse tema, sobre como que a gente aplica a inteligência artificial, mas sobretudo a gente ter sempre a provocação de entender a lógica por trás disso. Que eu entendo o processo quando eu dou o comando para a inteligência artificial, quando eu configuro essa inteligência artificial, mas que eu entenda o processo também lá no final para eu conseguir julgar se aquilo que a inteligência artificial fez ou ela produziu, se é realmente aquilo que eu preciso e se está aderente mesmo ao que o meu negócio, ao que a minha função precisa. Para isso, eu tenho um convidado aqui, que é o Bruno Leonardo, que ele é vice-presidente de Educação Corporativa da Exame, e a gente vai discutir um pouquinho sobre esses vieses que a inteligência artificial traz para a gente, o que ela facilita, o que ela pode vir a complicar e o quanto que a gente precisa entender. Bruno, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado. Eu que fico muito feliz aqui de estar com você. Tenho certeza que essa é uma discussão fundamental para o desafio que a gente tem hoje dentro dos RHs. Muito se falou, né, a inteligência artificial vai roubar meu emprego, vai substituir. Vai sim substituir algumas funções, mas novas vão surgir. Como que você vê as lideranças do mercado lidando com a inteligência artificial, o impacto que ela está gerando no momento? Olha, eu vou ser bem direto e objetivo nessa resposta. Eu vejo as lideranças resistindo. Uhum. Por que eu falo isso? Eu falo isso que, principalmente quando a gente pega dados, vou pegar um dado agora de 2024, né? Ou seja, estou falando, porque muita gente fala, Bruno, inteligência artificial, décadas, ok. Vou trazer um dado de 2024. O Edelman Trust Barometer, que é um instituto de pesquisa bem, né, famoso, de confiança, ele fez uma seguinte pergunta. Essa tecnologia, você suporta ela dentro do seu negócio, acha que ela vai trazer já resultado de curto prazo ou por enquanto você rejeita? Aí vou dar o exemplo de energia verde. Uhum. Aí, assim, sei lá, quase 80% dos líderes, eu suporto, eu acho que vai trazer resultado, e sei lá, quase 15, 10, bem pouquinho, rejeitava. Em AI, qual que você acha que foi o resultado? Hum. Bom, o resultado foi o seguinte, 30% suportavam e 35% rejeitam ainda. Eu estou falando, então, de 2024. Então, por que eu falo isso? Por mais que pareçam, assim, já foi, inteligência artificial todo mundo fala, já está batido, já estou até cansado de Uhum. discutir isso. Quando você, de fato, vai ver isso na prática, as lideranças ainda não entenderam muito bem como colocar isso em prática, como isso pode transformar o negócio, por onde começar. Uhum. Acho que tem muita gente ainda tateando, tentando entender, mas eu acho que uma palavra que pode resumir para mim a questão da liderança em relação à sua pergunta é que eu acho que elas ainda estão rejeitando essa transformação. E aí está o grande risco. Se você rejeita por muito tempo, pode ser que daqui a pouco você não consiga responder a tempo suficiente e o seu negócio seja extremamente impactado. Então, é um pouco da minha visão. Eu vi uma pesquisa esses dias que as pessoas usam dentro das empresas, mesmo não sendo uma ferramenta oficial. Sim. Eu acho que às vezes o resultado da pesquisa também vem disso. Se eu assumir que eu estou usando, eu estou assumindo que eu estou usando uma ferramenta não autorizada dentro do meu trabalho. Eu acho que ainda tem muito disso. Acho que Tem. a pessoa tem medo de assumir que usou, tem medo de, peraí, não é autorizado por compliance, segurança da informação e tudo mais. E aí vem um ponto importante de capacitação, né? Fundamental. Que assim, é a pessoa entender mesmo para que serve, como que eu uso, quais que são os riscos. Eu pegar, por exemplo, eu RH, preciso de ajuda da inteligência artificial, pego e subo minha planilha lá de folha de pagamento. Imagina, Gente. com nome, CPF, tudo incluso lá. Então, ó o risco que eu estou... Vai me ajudar a criar várias coisas. Só que a partir do momento que eu coloco lá, eu torno público. Exato, exato. Então, esse ponto que você tocou é fundamental. Eu tive recentemente lá no SXSW e o Peter Deng, que é o head do ChatGPT dentro da OpenAI, falou sobre isso. Ele acha que assim, hoje um dos principais desafios que as empresas deveriam assumir é o letramento em inteligência artificial. E quando eu falo em letramento, não é só Uhum. ensinar a usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de produtividade. Mandar aquele arquivo, 20 comandos que vão... Prompts que vão me deixar super inteligente. Isso é Claro. coisa de marqueteiro, gente. Calma aí. É claro, essas, assim, Bruno, você não usa no dia... Uso várias ferramentas no meu dia a dia, só para deixar claro, porque senão vão achar que eu sou contra, né? Sim. Uso várias e me ajudam muito. Só que o desafio das empresas, como o Peter Deng falou, esse letramento é entender esse ponto. Será que quando eu subo um CPF dentro lá dessa ferramenta, e aí? É erro? Não é?
é ética, é compliance. Agora, se a empresa não assumir isso, não ensinar sobre isso, como é que a pessoa vai saber se isso é errado ou certo? Aí vai partir de um princípio de que ela assume o que é certo e o que é errado. Então, assim, eu acho que boa parte das lideranças das empresas estão deixando a coisa fluir e poderiam, ao mesmo tempo, não é controlar, mas, poxa, ajudar que esse ambiente seja mais seguro do ponto de vista de troca de informações, que as pessoas consigam ter mais informações de como utilizar no dia a dia, construam uma estratégia que vá, de fato, no longo prazo auxiliar. Então, acho que, assim, quando você deixa de qualquer forma, você está fazendo com que tudo possa acontecer, né? Inclusive um dado ser vazado, né? É igual o programa de internet lá no passado, que é um pouquinho mais antigo, sabia que tinha os programas craqueados que todo mundo dava um jeito de instalar no computador. Inteligência artificial está sendo a mesma coisa. A partir do momento que eu não tenho orientação, eu vou na tentativa e erro. Funcionou uma vez, e aí a gente tem a disseminação, né? Funcionou para mim, eu começo a compartilhar com o colega e vai indo, vai indo, vai indo. Exatamente. Chega num ponto que perde o controle. E aí o RH tem um papel fundamental, tanto de educar. O papel de educar as pessoas dentro da empresa é nosso, de construir a cultura ali e tudo mais. A gente colabora, mas fornecer conhecimento, e eu estou falando fornecer conhecimento, não é jogar na trilha de AD da empresa, toma aqui um. Não, gente, calma, vamos lá, vamos devagar. É um conceito muito novo, muitas pessoas estão aprendendo, todo dia surge um uso diferente. A gente está vendo nas redes sociais as imagens que são mudadas, que tem toda... Educar as pessoas, tanto para uso profissional quanto pessoal, porque tem muita gente que corre o risco de cair. Então, o RH, como que ele atua, assim, primeiramente para ele e também como que ele leva isso para as lideranças, para os times que vão atuar, como que a inteligência artificial chega o conhecimento para essas pessoas? A gente estava falando que tem muito uma frase, né, famosa de RH estratégico, né? Você adora, não é? Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Mas, assim, enfim, de fato, talvez essa seja uma das ondas ao longo da história em que o RH pode se conectar muito à estratégia, ao resultado do negócio. Por quê? Porque ele pode assumir esse local de ser um grande sponsor da escala de inteligência artificial na organização. E aí, acho que, assim, qual o primeiro cuidado? É entender que não é só ferramenta, não é só prompt, né? Tem um frame da BCG que eu achei genial. Ele fala do 70, 20 e 10. Aí quem está escutando a gente já está pensando, eu conheço esse negócio, né? Peraí, já tá revirando o olho lá do outro lado. Calma. Não é sobre isso. Ele fala o seguinte, 10% do seu tempo, sim, deve ser investido ali em tecnologia, tal, e tudo mais, ferramentas. 20%, né, ele fala em algoritmos, desculpa, né? 20% em dados e tecnologias que vão suportar esses algoritmos. E 70% sobre transformação da organização e das pessoas. Ou seja, hoje, o que a gente precisa é entender que a gente ainda vai ter que transformar um mindset de como que as pessoas pensam, de como que elas vão adotar a inteligência artificial no seu dia a dia, de como que aquilo vai mudar o ambiente de negócios. Não adianta eu pegar uma tecnologia exponencial como essa, da inteligência artificial, juntar com um pensamento que muitas das vezes pode ser incremental, o resultado não vai ser exponencial. Então, dito isso, eu acho que o papel do RH, primeiro, é entender que eu tenho diferentes níveis de discussão. Quando eu vou levar para o meu C-Level, para o meu N-1, primeiro você vai ter que contextualizar ele, vai ter que quebrar um pouco da resistência, vai ter que mudar o mindset, vai fazer uma discussão muito mais estratégica. Então, vou lá e converso com o C-Level de uma forma. Quando eu vou falar com a minha primeira liderança, senior management, ali a meia liderança também, metade da liderança, vai falar o quê? Olha, vou treinar de uma forma que como que eu posso incorporar aquilo nos meus processos, no meu dia a dia, posso até ensinar algumas ferramentas, e para a base eu falo de outra forma. Então, a primeira coisa, acho que o RH tem que entender que eu tenho públicos distintos. Sim. E que eu tenho que não só treinar em ferramentas, mas que eu tenho que entender a questão da segurança, a questão dos vieses, a questão dos riscos, a questão de como que eu trago isso para o meu dia a dia, e aí sim, obviamente, discutir quais ferramentas vão trazer produtividade para mim. Então, assim, acho que se o RH entender esse big picture, né, e começar a levar isso de uma forma estruturada para dentro da organização, ele pode ser talvez um dos principais sponsors dessa mudança gigantesca que a gente está vivendo. Aí aquela velha frase também, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, é basicamente sobre isso, gente. A gente precisa mudar a cultura. Nos últimos anos, a gente tem falado de uma cultura de dados. Agora, a gente tem uma nova dupla dinâmica aí para os dados que vem a inteligência artificial. E você traz um ponto fundamental. Começa lá no C-Level, no board, no conselho. Isso aí. Eles precisam comprar a ideia, porque senão não vai funcionar. Não vai funcionar.
Eles não vão conseguir vender para os times deles, que se for de qualquer jeito, o time de baixo vai entender. Ih, lá vem a inteligência artificial, vai, né, dar jeito, eu vou ser demitido por causa disso. Automaticamente eu me torno avesso àquilo e faço de tudo para não dar certo. Exato. Então, descendo, níveis diferentes de conhecimento. Lá em cima a gente fala de coisas mais estratégicas e vai descendo para coisas mais operacionais conforme eu vou descendo. Exatamente. Então, nosso principal ponto é moldar esse discurso, a forma que eu vou levar esses conteúdos para determinados níveis, para que seja produtivo para todos. E não adianta simplesmente ser aquela decisão top-down, a partir de amanhã vamos usar e... Ponto final. Não vai funcionar. Não vai funcionar, vai ser dinheiro posto fora. Como eu já trabalhei numa empresa que contrataram uma solução de R$630 mil na época, e essa solução ficou parada durante 6 meses, porque não tinha ninguém para operar. Olha isso. Não é tecnologia pela tecnologia. Né? Não é ela, no fim, que vai fazer esse tipo de transformação. Se as pessoas não entenderem... eu acho que o mais legal dessa história, eu repetindo, a ida, né, a um evento como o South by Southwest, inclusive, já é uma forma de você se letrar, ver cases, ver referências. Eu até falo assim, olha, RH, você que tem aí, né, uma liderança muito resistente, acho que a forma é levar para eventos como esse, mostrar cases que já estão acontecendo na prática, na realidade. Talvez seja uma dica, né? Mas, enfim, eu acho que olhando isso, a gente consegue entender, como lá eu falei no South by Southwest, a Amy Webb falou uma frase genial. A inteligência artificial ela não é uma ferramenta. Ela é uma extensão da nossa inteligência, ou talvez uma nova forma de inteligência. Se a gente entender que isso é tão poderoso e que é tão transformador, a gente vai começar a dar atenção devida e necessária. E o mais legal é que esse ano, né, eu brinco assim, ano passado, a Amy Webb, que é uma futurista super legal, acho que qualquer um que está me ouvindo depois vale seguir ela nas redes sociais, que ela traz dados sempre muito interessantes. Ano passado eu brincava que era a Amy Webb fofinha. Ela falou assim, as coisas vão mudar, mas vai ser impacto... Eu entendi que esse ano ela veio com uma Amy catastrófica, né? Tipo, olha, ou você para, ou já era, e sua empresa não vai mais existir. E, inclusive, teve uma pesquisa da Price que falou o seguinte, 45% dos CEOs falaram assim, ó, se minha empresa continuar como está hoje, em 10 anos ela não existe mais. Ou seja, 45% dos CEOs. O RH ouvindo isso deveria falar assim, bom, eu tenho um papel fundamental nessa história. Né? E, só para eu terminar esse ponto, eu não querer ser também um cavaleiro do apocalipse, mas deixar claro que é importante dar essa devida atenção, a Amy Webb falou, olha, o que a gente está vivendo hoje não é só a revolução da inteligência artificial, é um super ciclo tecnológico, como foi a Revolução Industrial, como foi a chegada do computador, da internet. Só que hoje, além de inteligência artificial, a gente tem aí, por exemplo, a internet das coisas, a biotecnologia, entre outras várias tecnologias que juntas estão transformando todo o nosso ambiente de negócios. Então, assim, como é que eu preparo o que você falou que é genial? Essa cultura, o nosso mindset para entender que, assim, vai mudar. E, a partir daí, como que eu lido com essa mudança muito mais acelerada do que a gente estava acostumado? Se um CEO está falando, 45% dos CEOs falando que em 10 anos o negócio dele não vai mais existir, qual que é meu papel como profissional de RH de transformar a cultura dessa empresa, que vai mudar muitas vezes de nicho de mercado, de ramo de negócio, e eu vou ter que trabalhar muitas vezes com reskilling, upskilling desses profissionais. Aquele profissional que está numa função hoje que a IA vai tomar conta daqui a pouco, ele não precisa necessariamente sair da organização, ele é um bom profissional e ele pode migrar para uma outra área, ir se especializar em mais alguma coisa. Será que isso está no meu radar? No meu planejamento estratégico de RH, eu estou contemplando essas mudanças que vêm pela frente? A maioria dos RHs que eu conheço, não. Esse é o desafio. E é o desafio. E a IA pode nos ajudar muito a sair do operacional, executar algumas coisas, trazendo sempre a provocação, que eu tenho que entender a lógica por trás do negócio. A gente deixar as coisas mais operacionais com a inteligência artificial para que eu consiga realmente ter um pensamento estratégico e eu consiga ter um RH de negócio. E aí, dentro da Exame, tem um braço lá que trabalha com isso e apoia com ferramentas essas empresas que já entenderam, né? Porque não adianta você... Se você não entendeu, não adianta. Vamos lá. Cultura, você educa, conscientiza da necessidade e aí parte para as ações. Como que a Exame tem ajudado essas empresas que já chegaram nesse primeiro nível de maturidade, que é entender que é necessário? Que eu preciso, né? Olha, é muito legal, porque lá na Exame, a gente tem como se fosse uma trilha, né? Começa numa editoria, a gente tem uma editoria de AI, ou seja,
geração de conteúdo e também mostrar cases. Assim, o Brasil já tem vários cases muito interessantes de aplicação na prática, assim, real, de trazer muito resultado, muito valor. Então, assim, acho que a gente tem na editoria essa missão, né, de mostrar esses bons cases, levantar a discussão, trazer dados, né? Depois isso transborda para a nossa faculdade. Um dos primeiros MBAs de inteligência artificial do Brasil foi lançado ali pela Faculdade Exame. Então, hoje, são milhares de pessoas ali se capacitando. E aí acaba chegando em eventos, em encontros e na educação corporativa. Então, quando a gente, hoje, dentro da educação corporativa, lá na Exame Corporate Education, nós somos muito chamados para isso. Ou seja, me ajuda a montar um programa aqui na minha empresa para eu fazer um letramento. E aí, pensando em C-Level, pensando na liderança, e pensando na base como um todo. Então, eu acho que talvez a nossa maior contribuição esteja sendo essa, ajudando nesse letramento, né, e trazer essa discussão em diferentes níveis para dentro das organizações. É um pouco do que a gente está falando, e eu sempre vou lembrar, né, que não é só sobre ferramenta o nosso letramento, é sobre mudança também. A frase que para mim marca muito isso é que assim, os modelos mentais de ontem e de hoje estão colidindo com as tecnologias do amanhã. Então, se a gente não mudar nossos modelos mentais, a gente não vai conseguir fazer essa implementação em larga escala dentro das organizações, né? Não, eu acho fantástico, porque assim, levar um in-company montado para a sua necessidade, não aquela coisa de prateleira, traz para quem está assistindo, faz, peraí, ele entendeu a necessidade do meu Sim. negócio, que tudo parte de um diagnóstico. Semana passada eu até aprendi que no passado falava-se de LNT, que é levantamento de necessidade de treinamento. Esse termo mudou para diagnóstico de necessidade de treinamento, que a gente precisa se aprofundar para construir, por exemplo, uma capacitação que faça sentido. Isso. Para uma indústria vai ser diferente de você ir para o varejo. Exato. Então, é nesse ponto que a gente precisa customizar para que seja real. Aquela coisa de prateleira, você entra no YouTube e... Tipo... Tem muito conteúdo hoje de graça que pode ser acessado para que as pessoas possam se desenvolver. Eu acho que talvez o grande papel hoje, né, do RH nessa história, junto com fornecedores, eventualmente, por exemplo, como a gente, é fazer uma curadoria daquilo que faz sentido de fato para dentro do contexto daquela organização e uma customização. Você falou de forma genial. E aí a pergunta que eu quero sempre responder no final dos conteúdos é o que eu ganho, o que eu deixo de perder, que acho que nós, como RH como um todo, muitas vezes a gente perde força perante ao board, perante ao conselho, por não falar essa linguagem. Ao capacitar, ao mudar a cultura, a empresa, o CEO, o CFO, qualquer outro C-level, vai virar para a gente falar o que eu ganho, o que eu deixo de perder se eu trouxer um treinamento de letramento em inteligência artificial. Então, o que você diria, assim, o que a empresa ganha e o que ela deixa de perder ao trazer essa linguagem, ao trazer esse letramento mesmo para o público interno? Vou dar um exemplo prático de uma grande empresa, né, francesa, que tem conosco agora fazendo um programa bem legal de letramento em IA, e eles já estão numa fase de desenvolver projetos aplicados, ou seja, os grupos de funcionários estão se unindo e estão pegando tudo aquilo que foi discutido para aplicar dentro do seu contexto de pequenos projetos. Então, o que essas empresas vão ganhar? Vão ganhar certamente projetos aplicados que vão trazer ou redução de custo, ou uma melhoria no nível de serviço, né? Ou agilidade num processo. A gente já viu um pouco disso dentro dos projetos aplicados. Então, certamente vai trazer esse resultado bem tangível, isso é claro, mas também vai trazer uma sustentabilidade de mudança para o negócio no longo prazo. Porque a questão que a gente vê hoje é o seguinte, tem negócio que talvez vai existir no futuro sem incorporar a inteligência artificial no seu dia a dia? A gente não sabe responder, mas eu acho que seria pouco provável. Então, acho que ela deixa de perder, acho que talvez responda àquela pesquisa da Price lá dos CEOs, né? Ela possa continuar existindo. Então, a gente entender isso e saber defender, tangenciar, medir, mensurar. Porque às vezes você está fazendo 50 ações no mês, sendo que 2 dão resultado, só que você não mede, você não sabe qual que dá resultado. Exatamente. E aí, ao trazer capacitações, a gente sempre trazer nessa linguagem, que uma das brigas sempre mas eu não tenho verba. Tá, tem empresas que não determinam verba para o RH, porque a gente também não soube comprovar qual o efeito que a gente vai trazer com aquela verba. Exato. E o efeito, gente, não é vai melhorar a cultura, vai melhorar a marca empregadora, a reputação da empresa. Não, gente, quando eu estou falando de resultado, é número, é dinheiro. Vai reduzir o turnover, vai melhorar a performance em produtividade. É esse o caminho e sempre atrelado a um número.
Vendas é muito fácil você trazer número. É fácil. Vai lá, faturamento, número de clientes, ok. Os indicadores de RH é muito mais difíceis. Às vezes tem que concentrar muito dado para conseguir chegar num valor final. É um processo que a gente está aprendendo, mas que a gente precisa conseguir. Porque toda área tem indicador, a gente também tem os nossos. Basta que a gente consiga mostrá-los e aí usar isso no discurso. E principalmente com inteligência artificial, agora a gente ganha uma forcinha aí um pouquinho a mais para muitas vezes nos ajudar na lógica. Mas voltamos ao ponto aí para finalizar. Cultura primeiro, educação na sequência, que aí você consegue levar isso de uma forma estruturada para não dar problema no final da história. Então, quero te agradecer, Bruno, por esse conteúdo, pelas provocações, por trazer essa visão um pouco mais ampla, de fora também, que você trouxe do SXSW, dessa visão provocativa, que eu acho que é isso. Sim. E também trazendo um último adendo aqui, não é só de eventos de RH que a gente precisa participar, tá, gente? É isso aí. Vá em eventos que são de marketing, vá em eventos que são de tecnologia, vá em outros eventos. Da mesma forma que a gente tenta puxar decisores de outras áreas para os nossos eventos, para que eles aprendam sobre gestão de pessoas, a gente também precisa andar nos outros mundos para aprender a falar um pouquinho da língua deles. Então, a dica é: vá em outros tipos de evento, conviva com outros nichos de mercado, senão a gente fica muito na nossa bolha de RH e acaba falando mais do mesmo, ou acaba, como muitas vezes eu digo, falando para evangelizado. Exatamente. Eu falar, por exemplo, de clima e cultura para uma pessoa que é de RH, a pessoa já entendeu que ela que precisa, que é necessário. Agora, eu conseguir falar sobre isso com o CEO, eu vou precisar de uma volta um pouco maior, né? Um repertório um pouco maior. E aí eu vou precisar falar de negócio, business, dinheiro. Então, Bruno, mais uma vez, obrigado. Imagina. Pessoal, a gente volta já já com mais um conteúdo aqui do RH Summit Live Show. Até mais. This is amazing.